quando eu era adolescente, faz muitos anos, a nossa igreja, quando nós terminávamos o culto, todos nós recitávamos esse versículo. E eu nunca esqueci esse versículo. E quando nós pensamos nesse versículo, nós lembramos que existem muitas pessoas que querem dormir e não conseguem. Muitos de nós, inclusive. Porque a ansiedade, ela também às vezes se alia à insônia e à angústia quando temos problemas para resolver. Às vezes a insônia, ela se junta com aquela ansiedade de querer resolver os problemas que ainda nem surgiram. Às vezes nós sofremos por antecedência de coisas que nem aconteceu ainda. E isso causa a insônia, isso causa a ansiedade. Mas Jesus um dia nos disse lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições e tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Depender de Deus Pai e focar nele, não nos problemas, foi um exemplo que Jesus nos deu. Quando nós dependemos de Deus e mantemos o nosso foco nele somente, nossa esperança ela é renovada todos os dias. O salmista, quando ele escreveu esse salmo, Davi, por exemplo, quando ele escreveu esse salmo, ele estava sendo perseguido pelo próprio filho Absalão. Ele estava fugindo, porque se ele não fizesse isso, ele seria morto. O próprio filho juntou todo um exército para poder derrubar o pai do trono. E Davi, ele, mesmo diante de toda essa perseguição, e não era uma perseguição comum, era uma perseguição de alguém da própria família, por exemplo, seu próprio filho, o herdeiro do trono. Mas Davi, ele disse: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque somente o Senhor me faz repousar em segurança. E este é um desafio que nós precisamos ter. Nós que somos chamados de filhos de Deus, precisamos todos os dias, não é hoje e amanhã não, foi ontem e hoje não, é cada dia. O próprio Jesus disse: se você quiser vir após mim, cada dia tome a sua cruz e siga-me, cada dia. E o desafio é dormir em paz, em meio às crises, mesmo quando a crise está aguçando o seu coração, a sua mente. Olha, tem um texto lá em Mateus capítulo 8, versículo 24, deixa eu ler para vocês. Mateus 8, 24, esse texto, ele é bem interessante e ele enfatiza essa mensagem de hoje. Mateus 8, 24. De repente, uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco e Jesus estava dormindo. Vocês lembram dessa passagem quando os discípulos estavam no barco e aí o texto fala: de repente surgiu uma grande tempestade, agitavam o barco, as ondas estavam ameaçando entrar dentro do barco, mas Jesus estava dormindo. Estava repousando tranquilo, porque ele sabia que
Estava tudo sob controle. Em meio às crises, durma em paz. Porque mesmo com essas crises que você passa, o Senhor, Ele está cuidando de você. O Senhor está cuidando de tudo, da sua família, dos seus filhos. Os adversários os inimigos de Davi, que não eram poucos, porque queriam derrubar ele do trono, inclusive seu filho Absalão, eles achavam que Deus nunca ia salvar Davi. Mas Davi clamava ao Senhor, Davi orava ao Senhor, Davi não se deixava temer pela vista, mas ele acreditava que mesmo com tudo aquilo acontecendo, ele sabia que o Senhor daria o livramento no seu tempo. Ele sabia que a proteção do Senhor era suficiente e ele podia dormir em paz. Então, se você que chegou aqui hoje e não está conseguindo dormir em paz porque tem os problemas aí acontecendo, você não consegue resolver, confia no Senhor e dorme em paz. A hora de deitar é o momento de nós refletirmos em situações, mas também aquietar o nosso coração. Sabe como? Adorar ao Senhor. Quando você for dormir, vem aquelas preocupações, bater aquela insônia, pega o teu celular, põe uma música de louvor ao Senhor e adora ao Senhor, sabe? Põe um fundo musical e começa a agradecer a Deus pelas bênçãos passadas. E de repente aquele momento que você está fazendo isso é o momento que Deus ele tá inclusive te dando livramentos que você nem está vendo. Ele está agindo e você adorando o Senhor, entende? E quando nós fazemos isso, nós estamos demonstrando que nós confiamos no Senhor. Então confie no seu Deus. Ele cuida de você. Mesmo que você veja aí as pessoas ruins prosperando, pessoas mais fazendo maldade por aí, cada vez mais crescendo, e isso talvez angustie o seu coração, não se angustie. Não precisa se comparar, mas adore o Senhor e diga: meu Deus, obrigado. Obrigado porque mesmo diante de tudo isso que está acontecendo, eu confio que o Senhor está no controle de tudo. Confiando no cuidado, na provisão de Deus, nós podemos dormir logo ao deitar. Deus é o Deus que provê tudo. Você acha que Abraão, quando Deus chamou Abraão e pediu seu filho, você acha que Abraão ele teve insônia? Porque era no dia seguinte que ele tinha que entregar. Eu quero acreditar que Abraão, nosso pai na fé, ele dormiu tranquilo, porque ele confiou no Deus que provê tudo. Então ele dormiu em paz. Eu acredito que ele foi lá, deu um cheiro em Isaac e disse: de manhã nós vamos andar para o Monte Moriá, meu filho, mas o Senhor proverá. Então eu queria que você gravasse bem essas próximas palavras que eu vou dizer para você. Se você quiser, pode até fazer um vídeo do que eu vou lhe dizer agora. Quando você tiver de resolver um grande problema e puder resolvê-lo, confie em Deus e vá dormir. Mas quando você não puder resolvê-lo, confie em Deus e vá dormir também.